Dia de Grêmio, nada mais importa, hoje é dia de Grêmio. Em Porto Alegre, um QG, uma central para contratar jogadores na reta final da janela do Gauchão. Renato fica em Porto Alegre, fica com Antônio Brum. Em Erechim, uma gurizada viajou. O provável time do Grêmio. O time que eu queria, mas o time que deve entrar em campo. Também vão ver tudo isso e a tabela de classificação. Ah, pois é. Os guris vão jogar, é legal ver, mas precisam vencer. No mínimo pontuar. E mais, a ausência do artilheiro, do goleador. O que está acontecendo? Olha a chance que ele está perdendo de não estar lá em Erechim. Tudo isso a partir de agora, os bastidores aqui no Careca de Saber TV. Hoje é dia de Grêmio, nada mais importa. Lembrando, né, gente, você tá careca de saber. Termina o jogo começa às 7. Então 7, 8, 8h50, 8h55, por ali, quase 9. Vem pro Careca aqui, pós-jogo, termina o jogo na TV, sai da TV e vem pra cá pra acompanhar no YouTube o pós-jogo direto lá de Erechim com os bastidores e a coletiva do Alexandre Mendes. Então isso é legal também, viu, gente? Porque hoje a gente vai ouvir o auxiliar do Renato. E aí tem novas ideias, novas falas, novos posicionamentos. Talvez ele acabe falando ou expondo alguma coisa que o Renato não coloca muitas vezes na coletiva, então é legal de acompanhar e, claro, a tua voz, a tua opinião. Vamos nessa? Vamos juntos a partir de agora? Esportes à sorte. Faz o seguinte, ó. Hoje é vitória do Grêmio, 2-1. Eu sei que o Ipiranga tá mal, não vence há muito tempo, vai ser um jogo difícil. 2-1 pro Grêmio. 2-1 pro Grêmio, vem junto, 2-1, Esportes da Sorte, faz o teu cadastro, se tu ainda não tem aqui na descrição do vídeo no link, tá bom? Tô te esperando no Esportes da Sorte, que coloca dinheiro no Grêmio, patrocina o Grêmio, então tem que vir junto, né? Também De Petit, escola italiana de pizzaria, a farinha vem da Itália, De Petit. Na De Petit, o jogo também passa. Eu já fui lá em Canela, jantei o rodízio assistindo o Grêmio, então é muito legal. Lá em Canela passa o jogo, em Taquara também já viu o jogo, é muito legal. A De Petit, procure a mais próxima da sua região. Gente, vamos começar com Porto Alegre? É, Porto Alegre. Por que Porto Alegre? Porque o Renato não foi. E por que o Renato não foi? O Renato não foi por dois motivos. Para ter tempo para treinar o time principal, questão tática, né? Porque o Grêmio joga aí quarta, domingo, ou terça, sábado, não tem muito tempo, então o Renato aproveita para isso. Mas mais do que isso, ele ficou para ajudar nas contratações. E aí a gente tem que fazer duas leituras aqui. Pô, o Renato ficou para contratar, o Renato é dirigente agora, o Renato é gremista. Eu acho que esse é o ponto principal e a gente tem que ver o final e não o meio. O que é bom para o Grêmio nesse momento? É ter reforços. Então o Renato fica no Grêmio, para lá no final, nesse processo, a gente ter contratação. O caminho pode não ser o melhor, mas o final desse caminho, se for reforços, está ótimo, está maravilhoso. É isso que a gente precisa entender. O departamento de futebol do Grêmio está tendo dificuldade, e isso a gente não tem dúvida, porque a gente viu pelo centroavante, quando se prometeu um grande nome em atividade na Europa ou no Brasil, e veio o Diego Costa, que estava parado desde janeiro esperando um clube. Então o Renato fica aqui para acelerar e para participar, mas muito mais para ser protagonista nas contratações. Ah, mas o departamento de futebol tem que ser independente, está sem força. Então o Renato, vendo esse tipo de coisa, se aproxima para ajudar. Esse jogo de ego, de não, eles contratam, eu treino, ou eu treino, eles contratam, não vou ajudar porque não é minha função. O mais importante é ajudar o Grêmio. Se ali no final da janela a gente ter reforços, tá ótimo, tá maravilhoso. Isso é o mais importante. E eu já disse, a direção do Grêmio tá certa em convocar o Renato, em trazer o Renato para isso. Porque o Renato tem muito conhecimento de mercado. Às vezes ele erra, às vezes ele acerta. Isso é muito importante. Bom, expliquei aqui o QG em Porto Alegre, né? Porque o jogo vai estar rolando e o Grêmio vai estar concentrado, aqui em Porto Alegre. Vamos para Erechim. Vamos falar dos relacionados e depois o provável time. Rapidinho então aqui, ó, os relacionados, tá? Kaique e Thiago Beltrame no gol. Os laterais Fábio, Wesley Costa, Igor Serrote e Zé Guilherme. A gente tem o Fábio aqui, né, quase praticamente titular. O Wesley Costa vem participando bastante. O Igor Serrote e o Zé Guilherme, sim, do time sub-20. Zagueiros, Gustavo Martins, faz parte do elenco principal. O Bruno Vini também e o Natan também. Volantes, Dodge, o João Araújo, aí sim, do time sub-20, o Iago, time sub-20, o Kaique do sub-20 e o Ronald, que voltou da seleção pré-olímpica.
Meias, Bruno Cheron, do time Sub-20, que participou da Copinha, o Natan Pescador e o Pedro Lucas. O Pedro Lucas, que tinha sido emprestado, voltou e deve ser negociado, tá? Mas nem sei se ele vai entrar no jogo, vamos ver. Atacantes, André Henrique, o Bessosi, o Galdino, o Gustavinho, o Gustavo Nunes, que já jogou contra o São Luís, o Riquelme e o Rubens. O Rubens também que voltou para o Grêmio, mas deve ser negociado, mas está fazendo parte do elenco. Então agora vamos escalar essa equipe do Grêmio, mas antes, Golden Brasil, contratos de valorização de minérios, diversifica teus rendimentos com a Golden Brasil e mais do que isso, tu pode ser sócio da Golden Brasil, comprando cotas de uma mineração de ouro e também de areia com a Golden Brasil. Essas cotas são registradas em cartório. Faz o seguinte, o 0800 também é o WhatsApp. Aproveita, dá uma ligada, conversa com eles, chama no WhatsApp, conversa e tira todas as tuas dúvidas com a Golden Brasil para tu diversificar teus rendimentos. Bora com a escalação da equipe do Grêmio, tá? O Kaique, chama atenção que o Grando não tá aqui. O Gabriel Grando não tá aqui, né? Veja bem como o Grando perdeu espaço. Outro cara que não tá aqui, Jardiel, o goleador da Copinha. Jardiel, o goleador da Copinha. Olha a chance que esse menino tá perdendo. Renovação de contrato que se arrasta. Isso já aconteceu com o Gustavinho Nunes. Aí o Grêmio conseguiu acertar, porque o empresário queria mais, queria plano de carreira. O Grêmio mostrou para ele, olha, o plano de carreira é ser jogador da base. Se tu provar que pode ser profissional, no campo, tu vai ser. E foi assim, o Grêmio renovou com o Gustavinho para base. E aí tem os gatilhos, tem uma carreira profissional para seguir. Mas essa coisa de renovar como se fosse uma estrela do time principal porque jogou a Copinha, calma lá. O Jardiel também. E o Jardiel tá perdendo tempo. E aqui eu não falo do jogador, eu falo do empresário, do staff, quem cerca ele. Jardiel, renova de uma vez, entende o tamanho do Grêmio. Tu podia ser titular hoje e não tá jogando, é uma pena, porque o Jardiel foi muito bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então vamos lá, a escalação da equipe do Grêmio. Kaique no gol, Fábio na direita, Gustavo Martins, Bruno Vini e Wesley Costa, Ronald e Dodge, Everton Galdino, Natan, Gustavo Gomes e o André Henrique na frente. Deixa eu dar um palpite aqui, tá? Desse provável Grêmio que também está publicado no ge.com. Natan Pescador. Eu não sei, tá? Não sei, fico na dúvida. Eu gostaria muito de ver o Cheron aqui. Gostaria, mas acho que não deve começar. Na frente o André Henrique, tem o próprio Galdino. Tem uns meninos muito bons que o Renato ou o Alexandre Mendes, que é o auxiliar que vai treinar lá, podem usar. Então vamos esperar, por exemplo, que o Riquelme ganhe uma oportunidade. O Iago também, dizem que é um menino muito bom. O Iago é um jogador de meio de campo que faz esse vai e vem que o Duqueiroz foi contratado para fazer. Rapidamente aqui, a tabela de classificação para a gente ficar de olho. O Inter é líder com 16, o Grêmio vem em segundo com 16, a diferença é saldo de gols. A boa notícia é que o Juventude não venceu, empatou, então o Juventude parou ali, porque o Grêmio podia também entrar numa disputa de terceiro lugar, o que seria ruim. Então tá ótimo. Já falei para vocês, com esse elenco aí, eu não acho nenhum absurdo um empate, nenhum absurdo, assim, uma tragédia, mas seria bom vencer, para não se distanciar do Inter. Porque depois lá no Grenal a gente pega eles. Gente, tá bom? Termina o jogo hoje. Vem pro pós-jogo do Careca. Já vou deixar aqui, ó. O pós-jogo, você clica, já alerta o sininho, dá like, que é super importante. Estamos juntos. Hoje é dia de Grêmio, dia de ver os guris. E quem sabe ver um jogador aí mais veterano, André Henrique, Galdino, que possa dar uma resposta melhor também. Vamos, Grêmio! Como é bom ser gremista!